Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Neste momento em que o tênis brasileiro precisa tanto pensar na base, na formação, para quem sabe ter um futuro melhor, acontecerá no final de semana o Congresso Brasileiro de Tênis, reunindo cerca de 200 treinadores em Curitiba. Oportunidade para conversarmos com Caio Cortella, que organiza esse congresso e é um dos mais respeitados treinadores do Brasil. Caio Cortella, muito obrigado aqui por sua participação no podcast Tênis Brasil. Você que é diretor do Departamento de Capacitação da Federação Paranaense de Tênis, que aliás faz um trabalho espetacular, e também é organizador do Congresso Brasileiro. Caio, antes de tudo, queria saber de você, do histórico desse congresso, né? Um evento que foi crescendo a cada ano, está ficando cada dia melhor. Me conta um pouquinho da ideia de fazer esse evento e de como ele cresceu até aqui. Boa tarde, Zé. Eu que agradeço o convite. Primeiramente, devo dizer que eu acompanho os podcasts, sou um fã do portal do Tênis Brasil. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo de divulgação da nossa modalidade aí com tanta seriedade. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o Congresso Brasileiro de Tênis, o Congresso ele surge basicamente em 2014. No finalzinho de 2011, começo de 2012, a gente começou os primeiros trabalhos na área de capacitação dentro da Federação Paranaense de Tênis, com o intuito inicial de promover ações que fossem adequadas ao nosso contexto e às demandas dos nossos treinadores, ou seja, responder aos desafios que eles tinham na prática e tentar melhorar a qualificação profissional dos nossos treinadores. E então em 2012 a gente realiza as primeiras pesquisas, visando conhecer um pouquinho mais sobre quem eram esses treinadores, quais eram as demandas deles dentro do mercado de trabalho e as principais potencialidades e pontos que eles consideravam de atenção para seguir evoluindo. E com a resposta dessa pesquisa, a gente então formata o primeiro workshop paranaense de treinadores de tênis, que nós tivemos aí a presença do Geoffrey Porta, principalmente, e do Ludiero Braga Neto, né, que encabeçaram esse nosso primeiro evento. Uma outra demanda que a gente tinha dentro do departamento, uma preocupação muito grande de aproximar as instituições responsáveis pela formação de treinadores, não só federações e confederação, mas também as universidades. E em 2016, então, a gente realiza novamente esse evento, aí já em formato realmente de um congresso, com apresentação de trabalhos acadêmicos, com divulgação de pesquisas, também tivemos o lançamento de um livro e também fizemos essa ponte trazendo profissionais que atuam no meio acadêmico e que foi muito bem recebido pelos treinadores. Era para nós realizarmos novamente esse evento em 2018, mas a gente teve o privilégio ali de conseguir atuar junto da organização da 17ª Conferência Internacional da Federação Internacional de Tênis, a Conferência Sul-Americana, que veio novamente para o Brasil em 2018, depois de 10 anos, e novamente veio para o Paraná. E aí, em virtude da gente estar à frente da organização desse evento, a gente acabou segurando e deixando para realizar esse ano. E o evento ele vem crescendo, não só no número de pessoas, mas principalmente na qualidade dos treinadores que estão frequentando e dos palestrantes que estão fazendo parte desse evento. Caio, você é um grande estudioso do tênis, você conhece muito bem várias das escolas que tem pelo mundo. Então eu preciso te perguntar, o que, na sua opinião, falta para o tênis brasileiro hoje para dar um salto de desenvolvimento? Quais seriam as lacunas que a gente talvez tivesse que correr atrás, apará-las a curto e médio prazo para dar esse novo salto? Esse é um tema que a gente vai tentar abordar bastante dentro do Congresso, explorando a experiência aí
dos diversos palestrantes que nós teremos lá. Vamos estar com 2 capitães de Copa Davis. Nós também vamos estar com o Luiz Peniza, que é um treinador que atua muito para a transição, está com o João Menezes, está como auxiliar da Fed Cup. Também vamos estar com a presença do Hugo Daibert, que é o treinador do Bruno. E uma das mesas, o tema é exatamente esse, né? Os desafios à formação em longo prazo do tenista brasileiro. A gente tem discutido muito a questão da formação do tenista brasileiro pela ótica do período de transição, né? Onde a gente vê aquele gap, a gente vê os tenistas nacionais se destacando no circuito da ITF, assim como países como Argentina, França, países tradicionais de sucesso, principalmente no tênis masculino ali no circuito profissional. E quando a gente vê o percentual de jogadores brasileiros que consegue transitar para o top 100 relativamente a esses países, a gente vê um gap muito grande, né? Então, enquanto o Brasil, aproximadamente 9% aí dos jogadores que são top 100 júnior consegue fazer essa transição, esses outros países conseguem aproximadamente 25% de jogadores nessas mesmas condições façam essa transição para o top 100. Mas eu acho que a gente, sem ser redundante, a gente precisa começar do começo, né? O que a gente tem visto é que os problemas, vamos dizer, os pontos de atenção, não vou colocar como problema, mas os pontos de atenção, eles começam a aparecer muito mais cedo. A gente, desde das idades mais baixas, a gente já observa problemas no que se refere, e pontos de atenção no que se refere ao processo de treino, em que a maior parte do processo de treino ainda não é planejada, principalmente nessas etapas iniciais, que são etapas fundamentais para o processo de formação, e problemas relativos à carga de treino, em que a gente vê muitas vezes as crianças treinando menos do que o necessário, e depois a gente vê crianças e adolescentes de 14 anos treinando mais do que os que estão com 16 e 18. Então, verifica-se uma má distribuição da carga de treino ao longo do processo, e também a questão da participação em competição, em que a gente vê uma busca muito cedo aí por resultados esportivos no esporte infanto-juvenil, que a gente sabe que a relação entre o sucesso no infanto-juvenil e o sucesso posterior no circuito profissional, ela quase é inexistente. Então, essa preocupação muitas vezes de acelerar o processo para obter resultados ou adotar padrões de jogo e estilos de treinamento que favoreçam a obtenção de resultados no infanto-juvenil não nos parece o caminho mais adequado. Então eu diria que a gente teria que realmente dar esse passo atrás e começar do começo, né? Ou seja, realmente do início, a cuidar com muito carinho da formação dos nossos jogadores. Lembrando também que um outro ponto muito importante é que a gente tem uma base ainda muito pequena no que se refere ao tênis ali competitivo, né? E isso, para quem está acompanhando aí, a gente não vê uma perspectiva grande de melhoras em curto e médio prazo, pelo menos, né? A gente vê a criançada cada vez mais atarefada com as demandas escolares, de formação complementar, com outras línguas, outros idiomas, escola de música e empreendedorismo, e cada vez o tênis tendo maior dificuldade aí para encontrar o seu espaço dentro dessa agenda. Caio, você tocou em 2 assuntos em que eu bato muito a tecla em meus artigos, nos meus comentários, que são muito problemáticos, a meu ver, no tênis brasileiro. Primeiro é a padronização do ensino, apesar do excelente trabalho que o César Christie tem feito na Confederação Brasileira ao longo dos anos todos, vocês todos, aliás, que trabalham com o tênis de uma forma geral, têm brigado por essa padronização, justamente para que diminuam essas distorções no ensino. Mas eu vejo também um grande problema na questão da popularização do tênis. Não vamos nem falar em massificação, porque a gente sabe que isso é utópico, né? O tênis é um esporte caro, não tem jeito de você massificá-lo. Mas dá para popularizar. E agora, recentemente, faz cerca de 2 semanas, eu fiz um levantamento aqui no Tênis Brasil, e nós contamos aí que não existem sequer 300 quadras públicas pelo país. Apenas 100 e pouquinhas cidades, das 5.000 e tantas que tem no país inteiro, possuem quadras públicas.
Claro, isso é uma dificuldade, espaço, tamanho, mas talvez uma parceria com prefeituras, com secretarias municipais de esportes ou estaduais de esportes pudesse facilitar isso. Já que você tem um grande parque, porque dentro desse grande parque não tem pelo menos uma quadra de tênis. Então eu vejo que também isso falta, justamente para despertar a atenção da garotada, facilitar o acesso, pelo menos inicial, ao tênis, aí quem sabe a gente dê um salto de quantidade também. Com certeza, esse é um desafio que a gente tem, né? Vamos dizer, esse maior acesso à modalidade. Mas um ponto que eu destaco, quando a gente pensa na formação, voltando realmente para o esporte de rendimento, a gente tem observado que mesmo nos grandes clubes formadores do Brasil, há uma dificuldade muito grande no cumprimento de uma carga mínima de treino necessária para o desenvolvimento, para que a hora que a criança chegue naquele momento de realmente optar pela modalidade, se é isso que eu gostaria de me especializar, é o tênis, ela não tenha grandes defasagens, né? E eu vejo assim, se a gente quer realmente começar a pensar para formar jogadores com uma perspectiva de rendimento, a gente pelo menos precisa garantir, vamos dizer, o mínimo necessário, né, para que isso possa acontecer, para que não chegue com defasagens muito grandes nesse momento de transitar. Então, eu vejo que a formação, quando a gente pensa realmente visando rendimento, ela tem que estar num local que a criança possa ter acesso integral à modalidade, que ela possa jogar depois da aula, que ela possa viver o tênis, que ela possa treinar depois, que ela possa jogar duplas com os seus parceiros. E hoje, dentro do cenário que a gente tem, eu vejo a possibilidade desses projetos incentivados fazerem essa ponte, né? Por mais que a gente saiba, como você colocou, que o tênis é um esporte caro, mas talvez pelo menos o acesso ao treino, essas academias e clubes mais bem estruturados têm condições de rodar projetos com essa característica e dessa forma garantir um acesso à prática de qualidade para essas crianças que não teriam condições seguirem se desenvolvendo por meio da modalidade e quem sabe lá na frente seguindo o tênis de rendimento, se não optando também pela possibilidade de estudar fora e também pela questão da própria atuação como treinador dentro da modalidade, que é outro ponto muito importante nesse cenário, né? Que a gente também vamos dizer, com a redução do número de pegadores de bola e boleiros dentro de clubes e academias também, a gente vê que hoje boa parte dos treinadores de tênis estão saindo de projetos de fomento, o que é muito bom para a modalidade, para que a gente não tenha defasagem de treinadores e, nesse caso, treinadores que teriam vivido uma experiência bem intensa aí dentro do circuito, pelo menos infanto-juvenil nacional. A gente vê hoje, Caio, apesar de todos os nossos probleminhas de formação principalmente, nós conseguimos aí colocar alguns jogadores em destaque dessa nova geração, né? Então temos aí o Thiago Wilde, que é paranaense aí da sua terra, mas treina no Rio de Janeiro na Tênis Root. Temos o João Menezes, que é mineiro, mas treina em Santa Catarina com o Patrício. Temos o Gilberto Clear, o brasiliense, que também é um bom nome da nova geração. Eu queria saber de você, até que ponto esses centros de treinamento, que são desenvolvimentos totalmente particulares, o quanto eles estão articulados, o quanto eles trocam figurinhas entre si. E dentro desse assunto, que eu acho uma coisa que todo mundo ainda sente falta, vai sair o tal Centro Nacional de Treinamento? Claro que isso é uma coisa que cabe à confederação, mas vocês, treinadores, como é que vocês conversam, como é que vocês articulam sair finalmente esse projeto do Centro Nacional, já que lá o Rio de Janeiro continua completamente abandonado? Bom, como você bem colocou, Zé, esse é um tema aí que talvez, né, acho que é tema para um debate inteiro de podcasts aí, quem sabe com o pessoal que está mais à frente dessa área, mas eu vejo da seguinte forma, né? O Brasil realmente é um continente, é um desafio, essa aproximação entre os polos. A gente tem bons centros de treino aí, como você colocou, particulares, cada um com a sua filosofia fazendo um bom trabalho dentro dessa perspectiva de desenvolvimento de tenistas para o esporte de rendimento,
mas acredito que todo mundo seria beneficiado de alguma forma se houvesse uma aproximação maior, né? Se esses bons jogadores que nós temos pudessem estar mais vezes juntos ao longo do ano. A Confederação tem tomado uma iniciativa bacana, que é a ideia da realização dos encontros no final do ano, do encontro nacional. Eu acho uma iniciativa louvável e uma iniciativa que poderia acontecer mais vezes, né? Eu acho que se ao invés de nós termos alguns torneios, nós tivéssemos mais encontros como esses ao longo do ano, onde os melhores jogadores nossos pudessem se encontrar, jogar 3, 4 partidas num bom nível. Esse tipo de experiência ele é ímpar, né? E promove essa interação também entre categorias, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. O fato da gente ter vários pontos, né, fazendo um bom trabalho, muitas vezes falta uma referência dentro desses pontos, que eu acho que é muito interessante. Quando eu tive a oportunidade de estar na Espanha, é muito interessante esse dia a dia com os jogadores que estão entre os 100 do mundo, treinando e fazendo físico junto com os jogadores que estão tentando entrar para valer no circuito. Então, quando você começa no dia a dia, vai fazer um exercício na academia, você consegue levantar mais peso, você vai fazer um trabalho de velocidade, você consegue ter um desempenho melhor que um jogador que está entre os 50 do mundo. Você vai para um bate-bola e joga alguns pontinhos, você vê que é capaz de fazer alguns pontos, isso vai dando, né, aquele sentimento de que é possível e vai fomentando essa vontade de seguir crescendo dentro da modalidade, essa confiança de que é possível chegar lá, que esse pessoal também é de carne e osso, né? Tirando raras exceções ali, mas que são pessoas que trabalham muito para estar onde estão e que pode ser acessível para algumas pessoas que muitas vezes não acreditam que seriam. Então eu acho que sim, essa ideia do centro ela é muito importante nesse sentido de aproximação, e acho que a ideia da realização de mais encontros, que possa ser inclusive um em cada centro, em que os outros centros também participem, mas que nessa época realmente não tenha outras competições importantes que façam com que alguns jogadores não participem e não priorizem estar junto, seria já uma iniciativa muito legal para o desenvolvimento do nosso tênis. Voltando aqui ao Congresso, Caio, eu vejo aqui excelentes palestrantes, temas excepcionais, parte técnica, parte tática, preparação física, abordando todos os aspectos, eu acho isso extremamente importante. Mas sabe o que eu gostei? Eu gostei muito de ver que vocês colocaram uma pessoa, o Michel Ministério, para falar especificamente do papel da família, e também gostei de ver o tema abordado especificamente para as duplas, porque afinal das contas, nos últimos tempos, pelo menos, o Brasil tem tido muito mais sucesso nas duplas do que nas simples. Então eu queria até que você abordasse esses dois temas rapidamente, Caio. A questão da família, a importância da família no desenvolvimento do tênis, no apoio ao tenista brasileiro, e essa visão bem dedicada às duplas. Realmente, Zé, a gente teve uma preocupação muito grande em tentar abordar aí todos os aspectos do processo de formação em longo prazo e das diferentes faixas etárias. E dentro do processo de treino, hoje, 2 pontos são muito fortes. Um é a questão realmente do trabalho com essa nova geração, que é uma nova geração que traz demandas completamente diferentes ao treinador, e da participação dos pais também, que é uma coisa que mudou bastante, porque são pais que vieram também de uma outra geração, viveram uma outra experiência esportiva, muitos deles. Então, a participação do Michel, ela é fruto de um trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da Federação Paranaense de Tênis, que chama Mapeando o Tênis Paranaense, em que a gente está fazendo uma série de pesquisas, e uma delas é justamente com as crianças, a percepção delas em relação ao envolvimento dos pais e da família com a prática esportiva. E os pais têm um papel fundamental, e nós, enquanto treinadores, muitas vezes colocamos o pai na geladeira, porque muitas vezes eles nos pressionam sem saber,
hoje tem muito acesso à informação, eles veem coisas na internet, questionam bastante o trabalho, questionam resultados, e o treinador muitas vezes tem a tendência de, vamos dizer, excluir o pai do processo. E a gente sabe que é impossível excluir os pais do processo, principalmente porque os pais são as maiores referências das crianças, principalmente no início do processo, e depois também são eles que são os responsáveis por permitir o acesso à prática. Então, o Michel vai debater um pouquinho isso, como é que a gente pode, como é que é esse processo, como é que as crianças veem a participação dos pais e como é que a gente pode tentar auxiliar dentro dessa perspectiva. Com relação às duplas, é um ponto também que você tocou aí que é fundamental, né? A gente, tradicionalmente, nós temos nos destacado por ser um país formador de duplistas, mas nós nunca pensamos numa perspectiva de formação em longo prazo voltada para o jogador de duplas. E então a gente fez questão de colocar essa demanda. Será que é um caminho específico? Ou será que a formação do duplista ela vai ser sempre decorrente da formação de um jogador de simples que só lá durante o circuito basicamente ele se especializa? Porque mesmo dentro do nosso contexto competitivo a gente tem muito, a nossa oferta de participação em duplas ela é muito pequena, tanto em âmbito local, né, enquanto federação, quanto também em âmbito nacional. A gente tem sim, junto com as competições nacionais, mas a gente sabe que a dupla é sempre uma segunda opção. A gente não tem eventos específicos de dupla, que talvez fosse uma forma também de fomento. Então, a gente trouxe essa temática para o debate, com esse intuito aí de fomentar realmente junto com os treinadores, se não seria o momento da gente começar também a pensar em uma formação mais voltada para o jogador de dupla, que é uma modalidade, vamos dizer, à parte dentro do tênis, né? Que ela tem as suas particularidades aí muito marcadas. Terceiro Congresso Brasileiro de Tênis acontece, portanto, neste final de semana, 15, 16 e 17 de novembro, aproveitando o feriadão, no Clube Curitibano. Caio, ainda há chance de se inscrever? Como é que o pessoal faz? E me conta a expectativa de participação, quantos técnicos e treinadores deverão comparecer aí em Curitiba? Isso mesmo, estamos nos preparativos finais aqui para o evento, mas ainda há a possibilidade de se inscrever. Quem tiver interesse, dá para se inscrever diretamente pelo site da federação ou através do e-mail capacitação@fpt.com.br. Nossa expectativa é de aproximadamente aí 180 treinadores reunidos nesse final de semana de feriado, e com certeza vamos ter um evento muito bacana. Tivemos vários trabalhos submetidos, são 26 trabalhos também submetidos para o evento. Então, com certeza, vai ser um fim de semana de muito crescimento para todos nós. Caio Cortella, diretor do Departamento de Capacitação da Federação Paranaense de Tênis e organizador do Congresso Brasileiro, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast. Obviamente vamos desejar enorme sucesso para vocês aí, mais um sucesso, né, já diante de todos esses anos que vocês têm feito grandes promoções aí. E obviamente vou te requisitar mais vezes, porque você precisa também contar para a gente o grande trabalho que o tênis paranaense tem desenvolvido nesses últimos anos. Por enquanto, obrigado e grande sucesso aí, Caio. Muito obrigado, Zé. Obrigado pela oportunidade, parabéns a vocês pelo trabalho aí de fomento e divulgação do tênis. Mais de 20 anos trabalhando muito forte aí e sendo o principal portal de notícia da nossa modalidade. Obrigado pela oportunidade. Você sabe que no que precisar sempre pode contar comigo, viu? Um grande abraço a todos e nos vemos aí em Curitiba para quem puder participar. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.